Olá, seja bem-vindo. Esta aqui é a nossa lição da Escola Sabatina do Parque Araribá. Hoje eu tenho 3 amigos muito especiais aqui comigo para a gente poder bater um papo, para conversar um pouquinho sobre a lição da Escola Sabatina. 2 recados importantes. O primeiro deles é, de vez em quando a gente se empolga na lição e o tema de hoje é empolgante. Pelo menos eu falo 2 horas, 3 horas só sobre a lição, sobre o que eu estudei desse texto específico, João 4. Então, se não der para a gente fazer no tempo certo aqui da lição, você faz um favor para mim, vai no canal Pastor Lúcio Bergamo ou no canal Parque Araribá e você vai conseguir assistir o completo da lição, tá bom? E aí você vai poder também acompanhar, mandar um like pra gente, dizer que esse vídeo tá muito legal, essas coisas, aquele pacote da internet, sabe como é que é, né? A segunda coisa é a seguinte, você já tem sua lição da Escola Sabatina? Eu tenho a minha, mostro quase toda semana aqui, lição da Escola Sabatina, eu uso no meu aplicativo, gosto muito dele. Quem tem lição aí? Mostra aí. Se você não tem várias dicas, ó, o pastor Sérgio no celular também, o José Barbosa lá na física, o Noé também na física, e é muito bom que a gente tenha essa oportunidade de estudar a lição, porque a gente precisa do material, a gente precisa realmente aprendendo cada vez mais sobre o que a Bíblia fala, o que Jesus fala através das palavras da Bíblia, e é a lição que nos une para tudo isso. Por isso nós vamos estudar aqui juntos, tá bom? Eu vou apresentar os 3 e eu já vou pedir para que o pastor Sérgio, ao final, faça essa oração, tá bom? Eu tenho 3 amigos, o primeiro deles, Zé Barbosa, cadê? Desse lado aqui. Zé Barbosa, ele tá sempre com a gente, ele é o nosso diretor aqui do Parque Jardim Ingá, é diretor do grupo de Jardim Ingá, bênção ali, amigo, que Deus abençoe você. O irmão Noé, ele é irmão do Solon, que já participou várias vezes com a gente aqui, ele frequenta ali o Jardim Santo Eduardo, que bênção que você tá aqui junto com a gente, irmão Noé. Vai ser, com certeza, bem se a gente abrir a palavra de Deus. E, por último, e claro, junto com a gente, o diretor da Escola Sabatina na Paulista Sul, pastor Sérgio Monteiro. De todas elas, você tá sabendo, né? A regra é sua, né, pastor? Seja muito bem-vindo. E eu já vou pedir para ele fazer a oração e sejam todos aqui muito bem-vindos. Pastor Sérgio, dirige a gente em oração, por favor. Obrigado aí pelo convite. Então, eu convido todos agora a fechar os olhos para a gente possa orar e falar com o Senhor. Senhor nosso Deus, muito obrigado por seu carinho e seu cuidado. Agradecemos ao Senhor pelas bênçãos derramadas sobre a nossa vida. Entre, Senhor, os privilégios que o Senhor nos dá é o de estudar a sua palavra e meditar nela e tirar princípios para ter um encontro pessoal também contigo todos os dias. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, nos dirija com teu Santo Espírito, nos entregamos a ti em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bom. Amigo pastor Sérgio, mostre aí a sua camiseta, por favor. Eu tava falando que a minha, não é que não serve mais, é que ela deu um jeito de ir para alguém. Aqui, ó. Escola Sabatina Viva. Sabatina Viva. Né? Essa camiseta aqui é importante. Deixa eu só passar a mão num vidro aqui. Não tem nada. Tem motoqueiro e cachorro querendo participar ao mesmo tempo. A lição é tão boa que todo mundo quer participar, né? Então, olha só. Essa camiseta aqui é para lembrar que a Escola Sabatina, primeiro, ela tá viva, né? Amém. Ela tá aí, ó, por mais de 172 anos, nos ajudando a estudar a Bíblia. E os objetivos dela continuam o mesmo, né? Que é o estudo da Bíblia e oração, desenvolver o companheirismo, a missão na comunidade onde está a igreja e cada igreja interligada através das suas ofertas para ajudar a missão no mundo. E cada pessoa que faz parte da Escola Sabatina na sua igreja local, ele ajuda a manter esse organismo tão importante para a sobrevivência, não da Escola Sabatina, mas da igreja e, acima de tudo, da nossa comunhão com Deus. Vamos lá. Amém, isso aí é muito bom, que legal. A gente precisava mesmo. Eu falei, eu perdi a minha, então, já que eu não tô mais achando ela, consegui o pastor Sérgio aqui. Ele veio uniformizado, que bênção por isso. Vai levar uma. Vai levar uma. Vou buscar a minha lá, vou buscar mais uma lá, vou chorar de novo, ver se eu ganho mais uma. Pastor Sérgio, eu vou colocar o meu endereço aqui no chat também, para o senhor enviar uma para mim, tá? Opa, olha aí. Fico muito agradecido. Poxa, quem está participando dessa gravação aqui, né, da Escola Sabatina, merece, hein? Merece. Aí, ó. Vamos dar um jeito de patrocinar esse negócio aí. Ou cada um patrocina a sua, não tem problema, a gente merece, né? Tá tudo certo. Gente, a nossa lição da Escola Sabatina essa semana fala sobre testemunho aos samaritanos. Melhor, dos samaritanos. E aí muda, né, totalmente o sentido, porque eu tô falando sobre o que aconteceu
para eles. Esse texto de João, no capítulo 4, fala muito, como eu já comecei falando, ao meu coração, e eu tiro muitas lições aqui. Talvez foram os sermões que eu mais aprendi enquanto fazia, enquanto eu entrava numa história que parece simples à primeira vista, mas que ela tem muitos caminhos ali onde Jesus toca o coração da gente de forma pontual e de forma interessada na nossa vida, né? Isso é muito legal. Eu preciso começar lendo aqui o verso para memorizar, João 4, no verso 42, que diz assim: e dizia a mulher, agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Esse aqui é um dos maiores testemunhos, os mais legais que eu encontro na minha Bíblia e que inspira meu coração para continuar falando sobre esse Deus Todo-Poderoso. Agora, era um contexto muito difícil, né? Um contexto muito difícil ser um samaritano na época. A gente viu ali logo na entrada, na introdução da lição, que eles eram um grupo miscigenado, vindo de guerras, ou povos que foram atacados, muitas vezes destruídos, e por serem destruídos, eles foram trazidos para aquela região no norte, né? Onde fica Jerusalém hoje, onde era o Reino do Norte, que tinha sido destruído antes pelos assírios, pelos babilônicos e todos que passaram por ali. E agora, lá perto do ano 722 a.C., ou seja, 700 anos antes de Cristo, eles então se juntam como um povo e se formam ali os samaritanos. Eu gosto de fazer uma brincadeira aqui, Pastor Sérgio, Barbosa, Noé, podem me interromper a hora que vocês quiserem, tá bom? Mas eu gosto de fazer uma brincadeira quando eu vou nas igrejas, dizendo que eles eram os primeiros a serem chamados gentios. Gentil é todo mundo que não era judeu, eu entendo isso, mas eles eram os primeiros a serem chamados gentios. E um jeito para eu entender o que era gentil é quando eu lembro do Chaves. Lembra do Chaves, como a mãe do Kiko chamava? Era gentalha. Para a gente tentar entender, era mais ou menos isso que eles estavam falando sobre os outros, os que não eram judeus. E esses aqui eram os principais gentios, né? Imagina como é que seria a nossa situação se nós estivéssemos sendo rejeitados, marcados com esse nome. Como é que seria para você aí, Barbosa? Como é que você entenderia esse movimento de Jesus chegando perto de alguém que é considerado como um dos piores gentios? É curioso, né? Porque essa era a cultura dominante na época, né, dos judeus em relação aos samaritanos, exatamente por ser um povo miscigenado, né, povos de outras nações que foram inseridos ali nos termos de Israel com essa intenção, né, de tirar a identidade do povo. E o Império Assírio ele fazia isso para que tivesse domínio, né, nas áreas em que ele dominava. E nesse contexto, né, é triste porque esse povo que foi gerado a partir dessa mistura dos judeus que ali ficaram, né, com a mistura desses outros povos que foram inseridos ali, e deu-se origem aos samaritanos, e infelizmente os samaritanos eles não eram muito bem vistos pelos judeus, né? O judeu criou ali uma intolerância, né, com este povo, e como diz o ditado, como diz o ditado, as pessoas queriam ver o cão e não queria ver aquele povo, né? Aquele povo era um povo rejeitado, né, em todos os aspectos. E nesse contexto, né, que Jesus chega, e Jesus então ele dá uma demonstração de que ele não veio, embora a Bíblia diz que ele veio para os seus e os seus o rejeitaram, mas a princípio ele veio para os seus, mas ele queria usar dos seus para que pudesse alcançar todos os demais. E ele dá essa demonstração, né, quando ele passa ali por Samaria de maneira intencional, porque Jesus não fazia nada por acaso. Então, de maneira intencional, ele passa ali por Samaria porque ele queria ter um encontro com aquela mulher, porque através daquele encontro ele sabia que muitos samaritanos iriam se render, né, iriam reconhecer o senhorio de Jesus na vida deles. E é bom ver isso da parte do nosso Salvador, que ele está interessado em salvar a todos e não unicamente um povo específico, né? Será que não... Pode falar, pastor? Sim, e haviam muitas disputas, não apenas uma briga por parte dos judeus com os samaritanos, mas também dos samaritanos com relação aos judeus, né? Quando os judeus retornaram da Babilônia,
e também nas suas lutas, tendo o templo destruído e agora a reconstrução do templo. O povo que veio ali para o território das 10 tribos, né, do povo de Israel, miscigenado agora, eles tentaram impedir a construção do templo. E, ao mesmo tempo, aqueles que permaneciam ainda com uma pequena raiz da religião judaica, embora só reconhecendo o Pentateuco, né, como profético, eles fizeram o seu próprio templo. E, em algum momento ali, né, os judeus, que também tiveram seu templo impedido de ser reconstruído algumas vezes, mas conseguiram fazer, também vieram aqui do lado dos samaritanos e destruíram o templo que eles consideravam um falso templo, né? Então, eles tinham, na visão dos judeus, um falso judaísmo, né? E eles tinham ali uma religião arraigada também, infelizmente, com o paganismo. E isso aí trouxe muitas diferenças e uma briga, assim, muito forte das duas partes. Então, eles tinham ali um algo que os repelia, né? Mas a gente vai ver nessa lição aí que Jesus ele veio buscar todo mundo. E isso é bem legal nessa lição. Eu vou colocar a última coisa que acho que é legal, é que ainda Jesus não precisava, ou não deveria ter passado por ali, né? Porque o costume dos judeus era não chegar perto de Samaria. Quando eles podiam, eles davam a volta, era uma volta muito mais complexa de se fazer, um terreno mais perigoso até de passar, mas eles iam por lá, porque eles não passariam por Samaria. Pode falar, Noé. É mais um aspecto aí de toda essa rincha, essa briga aí, essa maquerência aí entre um contexto histórico todo aí entre os judeus e os samaritanos, né? Que o reino de Israel já vem sofrendo lá uma certa divisão já desde a época de Davi, né? Saul, Davi, já tem toda aquela encrenca entre os dois lá, Davi, Saul e tudo. E ao longo do tempo a divisão se completa com a morte de Salomão, né? Então ali é instituído o reino do sul e o reino do norte, né? Judá como reino do sul, a capital Jerusalém. Israel, reino do norte, capital Samaria, né? E quando nesse contexto histórico, em 722 a.C., quando existe a conquista, né, vamos dizer, a derrota do reino do norte pelos assírios, então esse negócio se extrema de uma certa forma, né? Porque aí o pessoal do sul, é como se o pessoal do sul começasse a falar assim, olha, mas vocês não são o povo de Deus, mas como que vocês foram conquistados? Vocês foram conquistados porque, na realidade, vocês não são o povo de Deus, vocês são pecadores. Nós somos o povo de Deus, vocês são pecadores. Daí a origem entre toda aquela encrenca entre os samaritanos e entre judeus, justamente por essa divisão. E é um aspecto aí, como eu falei, é um aspecto de toda essa divisão, porque o judeu, ele evitava de passar em Samaria. Embora ali o comércio fosse bem forte, fosse atrativo para todos daquela região, eles evitavam, eles passavam, no caso ali, o caminho da Judéia até a Galileia seria o caminho mais próximo por Samaria, mas eles evitavam. Um judeu evitava de passar pelo caminho mais perto, passava pelo mais longo, para que não passasse por Samaria. E é também um aspecto que eu vejo desde criança, quando eu frequentava ali a classe dos primários, que os judeus oravam e batiam no peito, graças a Deus eu não nasci mulher e nem gentil. O primeiro gentil que me vinha na cabeça era o residente de Samaria. Coisa, hein? E ainda, vamos lá, nesse contexto todo, aparece Jesus na história. Jesus, ele sempre era o diferente, né? Ao invés dele seguir os costumes que o povo tinha da época, ao invés de fazer assim, não, todo mundo faz assim, eu vou por aqui, para não causar intriga, ele tinha uma missão. Aí eu imagino os discípulos agora seguindo Jesus fala assim, vamos lá para Galileia, e eles então se reúnem e vão voltar para onde Jesus veio, onde era a casa da mãe de Jesus, né? Onde eles residiam. E aí agora quando eles se arrumam e vão sair dali, Jesus toma o caminho errado. Os discípulos devem ter se olhado assim, por ali a gente não passa, o que aconteceu? Então, o contexto dessa viagem aparece logo no comecinho do capítulo 4, né?
ali é dito que os fariseus começaram a ouvir, né, de que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. E a Bíblia até dá uma explicação, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. E aí fala assim, quando o Senhor ficou sabendo disso, né, que existia aí um incômodo pelo número de discípulos que estava vindo por parte do seu ministério, estava trazendo um incômodo. A Bíblia diz aqui que os fariseus que ouviram, a lição da escola sabatina comenta para a gente que os discípulos de João também sentiram aí um certo ciúmes, né? Foram até falar para ele o que estava acontecendo. Jesus decidiu sair da Judéia e ir mais uma vez para Galiléia. Talvez passar pelo caminho da Samaria tenha ficado na cabeça dos discípulos como se fosse assim pela pressa. A gente geralmente pega o caminho mais curto quando a gente está com pressa. Então, a urgência, vamos sair daqui logo, né? Porém, a gente estudando a história, a gente vê que Jesus não estava passando pela Samaria por pressa. Jesus estava passando pela Samaria porque ele tinha um encontro marcado lá na agenda dele, né? Como Salvador. Tanto que ele não pegou apenas ele pegou o caminho mais rápido, mas lá no meio do caminho ele ficou por pelo menos mais 3 dias, diz a história, né? Então, olha, o contexto é esse. Saindo de uma situação de ciúmes, né? Mas pegando o caminho mais rápido, mas não era simplesmente porque era o caminho mais rápido. Ele tinha uma agenda e um compromisso. Eu acho até que Jesus tinha pressa, sim, sabe, Pastor Lúcio, Zé Barbosa e irmão Noé? Ele tinha pressa, mas não era para chegar na Galileia mais rápido, mas era para chegar naquele poço ao meio-dia. Aí que eu faço a conta, né? Imagina, eles pegaram o caminho errado, mas eles respeitaram, né? Tá bom, Jesus tá seguindo, talvez esteja com pressa, alguma coisa assim, vamos seguir. E eu imagino eles lá fazendo a filinha, andando no meio do caminho, conversando entre eles, e de repente Jesus fala assim, vocês não estão cansados, não? Vamos parar um pouquinho? Para aqui. Já tá perto do meio-dia, vão ali comprar comida. Aí eles entram em parafuso. Falam, tá bom, vão obedecer ao mestre, mas a gente podia seguir, né? Porque aqui não é lugar. Mas Jesus não tinha o objetivo de comer. A comida, depois ele não come ali o que os discípulos trazem, porque ele tá mais preocupado na conversa que ele tinha que ter com aquela mulher. E ele fica ali parado. De repente vem uma senhora caminhando a 1,5 km no meio daquele sol de 60 graus, 50 e poucos graus, vai, aquela sensação térmica gostosa, e ele tá lá parado do lado do poço. Fala, Barbosa. Provavelmente essa mulher passou pelos discípulos 2 vezes, né? Provavelmente os discípulos passaram para essa mulher enquanto eles estavam indo para a cidade comprar o pão e ela vinha buscar água. E depois eles tiveram até o privilégio de encontrar com ela de novo, quando eles chegaram e Jesus estava encerrando a conversa ali com ela para deixar o cântaro. Eu ia falar meio-dia. Mas faz sentido, como Deus vai montando as coisas, né? Muito provavelmente eles se cruzaram ali e é uma senhora passando aí, deixa ela aí. Deixa ela aí. Fala, Barbosa. O lindo de se ver nessa narrativa é, como já foi, eu acho que eu já mencionei aqui, tudo que Jesus fazia era de caso pensado, né? Ele sabia por que estava fazendo, porque ele, como homem, ele tinha a divindade, né? Ele era divino e ele tinha, através da sua presciência, Jesus nunca usou da sua divindade para fazer algo em benefício de si próprio, né? Mas ele usava a divindade dele para, quando era voltado para salvar as pessoas. Então, por que Jesus chega com os discípulos próximo daquele poço ao meio-dia? Isso foi por acaso? Não, isso foi pensado. Porque ele sabia que aquela mulher iria buscar, e tem toda uma história por trás disso, né? Por que aquela mulher estava indo ao poço por volta daquela hora, né? Porque lá no Oriente, essa hora é muito quente, né? Então, era uma hora que ninguém iria buscar água no poço. E aquela mulher foi buscar água no poço porque ela tem os seus motivos. E Cristo sabia de tudo isso. Então foi tudo cronometrado para que, naquele exato momento, na hora mais quente do dia, ele estivesse chegando ao poço
que aquela mulher também estava chegando ao poço para retirar a água. Então, isso que é lindo de ver nessa narrativa de Jesus. Jesus não fazia nada por acaso, né? Ele não fazia nada, vamos ver o que é que vai dar, vamos ver se lá no final vai dar tudo certo. Não, tudo que ele fazia era de caso pensado, né? E louvado seja Deus que deu certo aquele encontro, e nós sabemos no final da história que esse encontro foi produtivo, e não só a mulher samaritana, mas muitos outros samaritanos foram salvos. Fala, Noé, vai lá. Chama a atenção também, pastor Lúcio, pastor Sérgio e José Barbosa, chama a atenção também a grandiosidade desse encontro. Esse encontro ficou marcado aí e ficou eternizado aí nas Escrituras Sagradas. Ele já virou até música, né? E que maravilha. E salta também aos olhos assim a atenção da gente o pensamento dos discípulos. Os discípulos saindo dali, sabendo que eles estavam tendo aquela encrenca com os discípulos de João Batista, por estarem batizando mais do que eles. Eles saem dali apressadamente. Quando Jesus pega o caminho mais curto, eles têm em mente uma obra grandiosa ao chegar no destino onde eles estavam indo, né? Eles têm em mente essa obra grandiosa, e eles estavam tão na mente deles essa obra grandiosa, que, como o pastor Sérgio falou, eles passaram provavelmente 2 vezes pela mulher samaritana e não estavam enxergando ali a obra grandiosa que Cristo estava por fazer, né? Não só na vida daquela mulher, quanto também como todo aquele povo samaritano, né? Que, como o irmão José Barbosa falou, Cristo veio para os seus e, infelizmente, eles não o rejeitaram, né? Sim, exatamente. A lição de domingo, segunda-feira, ela puxa pra gente ali o comecinho do capítulo, né? A gente falou dos versos 1, 2 e 3, que eles estavam ali, Jesus demonstra uma certa preocupação, então ele foge entre aspas, né? Ele volta para casa dele, e aí ao voltar ele passa por Samaria, ok. Só que nos versos 5 a 9 começa a conversa de Jesus com aquela senhora que aparece ali, aquela mulher. E ao começar o discurso, a gente estava falando que Jesus tem encontros marcados, que ele tinha realmente alguém a encontrar lá. Você percebe que Jesus parece que tinha decorado uma perguntinha. Você já foi no encontro? Ou fazer alguma coisa? Ou falar com o chefe, sei lá, e você vai no corredor assim, eu vou perguntar isso, eu vou perguntar isso, eu vou perguntar isso. Porque na hora falar sim, quando eu chegar lá. Aí você chega lá e não fala nada certo, né? Mas Jesus falou certinho, que quando ela chegou no poço, ela colocou o cântaro do lado do poço, deve ter olhado para ele assim, esse cara vai querer, tá aqui me atrapalhando, não posso nem pegar água lá do lado certo. E de repente, quando ela vai começar a descer a água, ele oferece para ela água. Ou melhor, ele pede para ela água, né? Porque se ele oferecesse, era muito provável que ela tiraria como ofensa, né? Os judeus não podiam oferecer nada aos samaritanos, porque eles entendiam-se como pessoas menores, e um judeu te oferecendo quer dizer que ela não teria condição de buscar. É alguma coisa assim que a lição fala, não é? Exatamente. É isso mesmo. E, por outro lado, a lição também comenta, né, que na cultura oriental existiam algumas coisas que não poderiam ser negadas, né? Não poderia se negar um pedaço de pão, e não pode se negar a água também, independente de quem seja a pessoa. E Jesus faz para ela um pedido irrecusável, algo que ela não poderia negar, para que ela, em algum momento, chegasse no ponto dela também pedir algo a ele que ele também não queria negar, né? Pelo contrário, ele estava oferecendo. É muito interessante a forma como Jesus aborda as pessoas. Ele sabia algumas coisas a respeito dessa mulher, pelo Espírito Santo. E a primeira coisa que ele sabia é que, mesmo sendo a luz do meio-dia, ela estava se escondendo, né? A Bíblia até faz uma comparação entre ela e Nicodemos, né? Nicodemos veio se encontrar com Jesus de noite, porque estava se escondendo, mas ela fazia parte de um outro grupo de pessoas que se esconde ao meio-dia. Mas sendo noite ou dia, Jesus está atrás de todo mundo, e nenhum de nós pode se esconder de Jesus, né? E ele vem ao nosso encontro. A segunda coisa que Jesus sabia das necessidades dela, que ela precisava de água, não só de água, mas ela necessitava de uma vida transformada. A maior necessidade dela era espiritual. Faz um novo comparativo também com Nicodemos, né? Nicodemos também tinha uma grande necessidade, embora fosse ali um
um líder religioso, conhecesse bem a Bíblia, ele também precisava de passar por um novo nascimento. E outra coisa interessante é que, assim como Nicodemos, Jesus começa a conversar com ela, puxando assuntos que parecem serem coisas naturais. Tanto que Nicodemos entendeu, né, que Jesus, quando falou de um novo nascimento, ele falou, mas como? Eu vou conseguir voltar para o ventre da minha mãe? E Jesus falando com ela entende que o assunto ali é a respeito de água mesmo. Quando Jesus fala assim, se você soubesse quem está te pedindo, dá-me, e você pediria, ela fala, olha, ela pensa que é água do poço, ela fala assim, mas você não tem nem como tirar a água do poço, o poço é fundo. Então, outras coisas que Jesus sabe. E o que ele sabe acima de tudo é que todos nós, sejamos instruídos ou não, aqueles que se escondem na noite ou aqueles que se escondem no dia, aqueles que têm o foco nas suas necessidades temporais ou não, todos nós somos carentes de Jesus. E o gostoso dessa história é que esse Jesus está à disposição de todos. Eu amo saber disso, que Jesus está à nossa disposição. E mais do que isso, ele não está à nossa disposição longe. Ele está à nossa disposição e à nossa procura. Ele vem oferecer para a gente, com todo carinho e cuidado, para nem espantar a gente. Mas isso me chama a atenção. Que Jesus maravilhoso é esse, nosso Deus, a quem nós temos, hein? Pastor, nós percebemos outra virtude em Jesus, é que ele era mestre, né, em prender a atenção das pessoas. Então, acredito que ele já com um ensaio, né, na mente, por onde ele iria começar um discurso, um diálogo, para prender a atenção daquela criatura. Por quê? Existia ali uma intriga, né? Existia ali uma indiferença entre esses povos. Talvez se não fosse Jesus que estivesse ali, talvez aquela mulher tivesse chegado, tivesse pegado algo, tivesse ido embora e não tivesse havido nenhum tipo de diálogo, nem um oi, nem uma boa tarde, entendeu? Mas como era Jesus o Salvador, então ele intencionalmente, ele puxa um assunto na intenção de prender a atenção daquela mulher para que houvesse um diálogo. Porque, olha que o diálogo começa sempre com coisas naturais, coisas mais simples, depois ele vai se aprofundando até chegar num ponto espiritual, né, que era a intenção de Jesus, né, fazer com que aquela mulher ela pudesse entender que ela necessitava não só daquela água física, né, mas ela necessitava de uma água, de algo mais superior, algo mais excelente, e é assim que tem que ser. Muitas das vezes tem pessoas que têm dificuldade, né, para chegar dentro da pessoa e começar um diálogo, começar um assunto, e eu já vi alguém falando assim, você começa falando de coisas do dia a dia. Por exemplo, começa falando de time de futebol, e depois, a partir daí, você vai, você chega ali naquilo que você quer. Então, não dá para chegar de cara já entrando nos assuntos, porque aí você espanta as pessoas. Então, tem que ter essa estratégia, né, para saber como abordar as pessoas, para prender a atenção dela, para depois, então, ao longo que você desenvolve aquele diálogo, você chega onde você quer chegar, né, com as coisas espirituais. Já que você comentou, eu lembrei de um testemunho aqui. Deixa eu contar um testemunho rapidinho, pode ser? Quando eu aprendi a comportar, o meu líder de comportagem, pastor Robson Anacleto, hein? Ele foi comigo pela primeira vez numa casa, e aí quando a gente estava entrando na casa, ele falou assim, ó, lembra daquela dica que eu te dei? E eu lembrei. Eu nunca tive cachorros, na verdade, quando eu tive, era muito pequenininho, então nunca tive contato com pets, né? E eu fui entrar na casa, e a outra coisa que eu não tinha muito era habilidade com plantas. Mas meu pai e minha mãe eram apaixonados por animais e por plantas. E aí eu vou entrar na casa, quem é que vem me receber? O cãozinho da família. E pulou em mim e tal. E eu assim, meio que fugindo, eu lembrei, opa, eu tenho que fazer um link. Eu olhei pro cachorrinho, olhei para cima, eram só samambaias. Aí eu disse, eu tenho aqui onde puxar. E comecei a falar com a pessoa sobre o cachorrinho dela, comecei a falar sobre a samambaia, sobre meus pais que gostavam e tal. E de repente dali surgiu não só a venda, mas o estudo bíblico também. Porque era esse o meu objetivo, eu era estudante de teologia, então o que eu queria era, obviamente, unir as duas coisas, e eu fui ali encaminhando, trazendo do conhecido para ela,
para o desconhecido que era Deus que nós conhecíamos. Essa é a dica principal, e é isso que Jesus usa como técnica de evangelismo ali, né? Ele fala sobre a água que ela precisava, ele pede para ela um copo de água, e ao pedir um copo de água, ele estava só chamando a atenção, porque a próxima conversa, o que eles continuam conversando, é o que o pastor Sérgio falou, que a lição deixa bem claro, o que Jesus está querendo dizer para eles é: vocês precisam de um contato genuíno com o Salvador. Vocês precisam entender que não é... E aí vem a próxima discussão, né, entre Jesus e a mulher, é que eles ficam naquele negócio do me dá água. Não, eu tenho água melhor. Não, eu vou te dar uma água. E parece que é uma troca ali, um bate-bola, jogo rápido, aquelas entrevistas que se fazem, né, na TV. Mas até que Jesus termina numa pergunta dela. E a pergunta dela é: já que você é inteligente, você sabe das coisas, então me conta, onde é que eu devo adorar? É lá em Jerusalém ou é aqui? E aí fica ali numa questão, mas Jesus dá, então, já que eu falei para você do que você conhece, que é a água, e eu tô falando para você agora do que eu conheço, já que você me deu a deixa, levantou a bola, e aí Jesus fala assim: a adoração não é lugar. Como é que ele termina? Ele fala: adoração não é lugar, adoração é em espírito e em verdade, porque onde você estiver, Deus estará com você. Sim, Percebeu? fala, né, que Deus é espírito, né, todo aquele que adorar a Deus deve adorá-lo em espírito e em verdade, que Deus está procurando esse tipo de adorador. Deus não está procurando adoradores num determinado lugar. Ele abre a porta para dizer que Deus está procurando adoradores verdadeiros e sinceros. Ela dá uma desviada na conversa, e o interessante é que Jesus ele explica para ela do que ela está falando, mas ao mesmo tempo ele puxa a conversa de volta para o lugar certo, né? No texto bíblico, a gente vê aqui, né, a respeito da verdadeira adoração. Ela quer saber: olha, os judeus querem adorar naquele monte de Jerusalém, mas o nosso pai Jacó adorou a Deus aqui. E Jesus, ele fala para ela a respeito de Deus, mas ele já introduz dizendo assim, ó, que nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Quando ele fala isso, ele já abre uma outra porta da conversa. Ela entende do que ele está falando. Ela sabe que está falando de um assunto que estava correndo ali por toda a região, né? Da promessa que viria por parte dos judeus, que é o Messias, aquele que viria para ser o Salvador. E Jesus começa falando do Messias, do Salvador, e agora, ele, embora tenha falado que vem dos judeus, ele termina dizendo que não é uma questão de lugar, mas é uma questão de ser autêntico e verdadeiro. E aí, então, ela já abre o coração e ela fala assim, né? Eu sei que quando o Messias vier, né, e que é o chamado Cristo, ele vai nos ensinar direitinho todas essas coisas. Então, Jesus deu as duas deixas para ela. Primeiro, de que o Messias estava vindo. E o segundo é de quem ele estava procurando. Pessoas autênticas, sinceras, abertas e verdadeiras. E ela se viu como uma dessas pessoas, né? E ela falou: eu sei, quando ele vier, ele vai explicar isso aí direitinho. Aí Jesus já não perde a uma segunda oportunidade, né? E é um dos pontos altos da lição aqui. A lição até coloca que essa aqui é a mais significativa de todas as vezes em que Jesus se declarou como Messias. Quando ela fala assim: eu sei que quando o Messias vier, ele vai explicar isso. Jesus olha para ele e fala assim: sou eu mesmo. Eu que estou conversando aqui com você. E a lição abre isso aí. Isso aqui eu fico arrepiado, né? Porque Jesus poderia se declarar como Messias para tanta gente que se considerava importante e tinha talvez uma importância política, como os líderes romanos que dominavam o território. Poderia ter se declarado para os líderes religiosos, que eram os fariseus, saduceus, que eram os sacerdotes, né, os líderes. Jesus poderia ter se declarado diante de uma grande multidão, né? Mas olha que interessante. A maior declaração de Jesus é diante de uma mulher que se achava pequena e que também era considerada pequena pelos outros. E eu fico muito emocionado com isso, porque uma vez que Jesus tinha um encontro marcado com aquela mulher que se achava pequena e era considerada pequena, e se declarou o Messias para ela, eu sei que ele veio me salvar também. Ele também veio ao meu encontro, né? E talvez pessoas que estão assistindo a gente, Pastor Lúcio,
se sintam tão pequenos, tão abandonados, talvez não se sintam nem de destaque na sua própria comunidade local ali, na sua igreja. São pessoas que acham, às vezes, que nem têm dons e talentos, não cantam, não pregam, tem timidez e tudo mais. Mas, olha, essa história aqui é para mostrar que é por você que Jesus veio. É por você que ele veio se tornar aqui o salvador desse planeta. É por você que ele veio entregar a vida dele na cruz do Calvário. É por você que ele veio a essa terra. Foi um encontro marcado com você. Foi um encontro marcado comigo também. Desde um alto líder religioso, Nicodemos, até uma mulher estrangeira, ignorada e desconhecida. Jesus veio pregar para todo mundo. E você e eu estamos aí nesse pacote também. Eu fico muito feliz com isso. Muito bom. Eu vou pedir para o irmão Noé falar já, mas eu ia falar para você uma coisa. Quando a gente vai aprender a escrever roteiro de filme, de histórias e tal, tem uma coisa que a gente sempre faz. A história não pode ter só um final. Ela tem que ter 2 finais. Um final, ele tá no meio, e ele é importante, talvez seja até um dos mais importantes, só que ele ainda não é o completo. Para a história ficar legal, você tem que fazer um plot twist, sabe? Você tem que fazer ela ter uma reviravolta. Quando você está lendo a história, essa história de João no capítulo 4, você chega aqui nos versos 25 e 26, parece que acabou, porque Jesus se declarou para ela: opa, eu sou o mestre, eu sou, na verdade, o Messias. Ele não fala isso para quem está julgando, como o pastor Sérgio falou, ele não fala isso perto da morte, ele não fala isso pendurado na cruz, ele só fala para ela. É o único momento que ele fala claramente: eu sou o Messias. Mas ainda vai acontecer mais uma coisa, que é a reviravolta da história. Porque parece que ele podia parar aqui e dizer assim: pessoal, fecha a Bíblia, vamos orar e vamos embora para casa. Só que não é isso que ele faz, né? Ele continua ali se relacionando, afinal de contas, o chamado dele é para um relacionamento. E daqui a pouquinho eu volto. Fala, Noé, por favor. É algo assim extraordinário, como o pastor Sérgio acabou de dizer. É algo extraordinário esse encontro. É um negócio transformador demais. A gente olhando assim esse encontro, a gente não tem como não colocar na vida da gente como um ponto de transformação também, né? Assim como a lição faz um paradoxo entre a mulher samaritana e ali o Nicodemos, os dois precisavam de conversão, né? De se converter, né? E o diálogo ali com a mulher samaritana, ela estava meio que se fechando, né? Quando Cristo foi mais incisivo, né? Fez uma abertura maior ali, colocou algo mais extraordinário para que ela abrisse mais aquele diálogo, né? E aí esse diálogo ele se encaminha para o trecho mais extraordinário ainda, que é o testemunho daquela mulher ali em Samaria, né? Ela, por intermédio do testemunho, Jesus falou assim: então faz o seguinte, vai lá, chama seu marido e depois a gente conversa, a gente vê o que mais te falta. E ela fala: realmente eu não tenho marido, né? E Jesus faz aquela revelação para ela, né? Revela algo pessoal e escondido, um segredo, vamos dizer assim, um segredo daquela mulher, né? E logo em seguida o que Jesus faz é mais extraordinário ainda, que ele revela o segredo dele próprio para aquela mulher, né? Causando ali um ponto de impacto e um ponto de conversão daquela mulher também, né? Então ela sai dali e o que ela faz? Ela sai desesperada para falar para as pessoas aquele encontro que ele teve com Cristo, né? Como o encontro que nós temos com Cristo é algo transformador, né? É algo de um 380 na vida da gente, né? O encontro verdadeiro com Cristo faz com que a gente tenha um ponto de conversão e mude completamente a vida, que foi o que aconteceu com aquela mulher. A gente precisa ir para o final, então eu vou já jogar aqui os últimos versos, tá bom? E a gente comenta sobre eles. E é exatamente sobre esse o próximo gancho, né? A mulher, então, é impactada com "eu sou o Messias", essa frase. Ela deve ter ficado ali, imagina, desnorteada, né? Porque eles estavam esperando também o Messias. Esse era o assunto, não sei se o mais importante, mas quando ela se lembra do que ela tinha ido na sinagoga, quando ela tinha visitado o templo, sei lá, os pais dela contado para ela sobre quem seria o Messias, ela lembra que o Messias viria. E agora ela olha em volta, vê outros homens chegando e fala assim: quer saber? Vou embora. E ela larga o cântaro, que era a coisa mais importante naquele momento. Ela não pegou água. Ela não pegou água nem para Jesus, pelo que a gente percebe. Se você perceber a história, ela não jogou o cântaro lá dentro para buscar água. Ela fica tão apaixonada com aquela história que ela larga o cântaro e sai correndo. Aí vem a segunda vez que ela cruza com os discípulos, né? Que ela passa por eles
E agora eles chegam e começam a conversar com Jesus sobre alguma coisa, meio que, como assim? Você estava conversando com ela, mas sem dizer isso, né? Que negócio é esse? Mas a coisa mais impressionante acontece agora enquanto Jesus está lá no poço. E é que aquela mulher volta para a cidade e começa a pregar. E começa a falar, começa a contar sobre aquilo que aconteceu com ela. Eu vou deixar você falar, Barbosa, mas me chama a atenção que às vezes a gente fica esperando um momento como esse para contar um testemunho. Você já viu? A gente dá muita importância para os testemunhos de alguém que capotou o carro, alguém que estava à beira da morte, alguém que ficou internado 500 dias lá e de repente Deus devolveu a vida. Mas um milagre não pode ter sido uma conversa sua com Jesus? Percebe? Porque ela deve ter chegado lá e as pessoas falam assim, mas você só estava conversando com um homem, isso não tem importância nenhuma. Cadê o carro que bateu? Cadê o grande milagre? Não tem isso. Ela fala assim, não, eu estava conversando com um homem. E ele era o mestre. Ele era o Messias. Aqui está a mudança, aqui está a virada. E a gente fica muitas vezes esperando, sabe? Aquele ato miraculoso quando Jesus está falando pelas pequenas coisas pra gente. Vai, Barbosa, por favor. A gente aprende muita coisa, né? Estudando essas histórias maravilhosas que envolveram Jesus e outros personagens. E aqui nós vemos a evidência de um verdadeiro encontro com Cristo. Qual é a evidência de que nós tivemos um verdadeiro encontro com Cristo? É quando é despertado em nós esse desejo ardente, incontrolável, de testemunhar da pessoa de Jesus. Então, no momento em que aquela mulher ela é tomada, né, pelo Espírito de Deus, ela é invadida, né, a sua vida da presença de Deus, gera nela esse desejo desesperado, né, desesperador de ir anunciar, falar das maravilhas que Cristo fez na vida da pessoa. Eu me lembro muito bem que quando eu tive esse encontro com Cristo, o meu testemunho, falando dele de maneira não intencional, eu pude ver que muitos membros da minha família, os meus parentes, muitas pessoas vieram para a igreja, e muito delas através do meu testemunho. Eu vou dar apenas um exemplo aqui. Eu, recém-chegado à igreja, saiu uma matéria do meu testemunho na revista, acho que ela não existe mais, porque é a revista chamada Retrato, tá? E aí, isso foi em setembro, que eu me batizei, dia 30 de setembro de 2012. Por ocasião das festas de final de ano, eu fui na casa do meu pai fazer uma visita de final de ano lá, e do nada eu lembrei assim, acho que eu vou levar a revista que saiu a minha matéria e vou falar para eles o que aconteceu comigo, porque eu era pentecostal, né? Eu digo, vou falar o que aconteceu, eu saí da igreja pentecostal e agora eu sou adventista. E assim, o meu pai, ele era quase um ateu. A minha madrasta era testemunha de Jeová. E eu levei, então, essa revista, cheguei lá, do nada eu comecei a falar o que aconteceu comigo. Aí o meu pai se vira para mim e diz, meu filho, da próxima vez que você vier aqui, traga a Bíblia, porque eu quero estudar. Eu não falei nada de estudo bíblico. E aí, ali, se desenvolveu um estudo bíblico, se batizou ele e a minha madrasta, que era testemunha de Jeová. Depois que eu batizei, orei um ano inteiro, fui no Nordeste para levar o testemunho para minha mãe. Chegou lá, minha mãe, que era católica, da ponta do dedão até o fio do cabelo da cabeça. Meu irmão, que tinha tendência para o homossexualismo. Os dois ouviram uma mensagem, aceitaram Jesus. Hoje tem uma igreja lá na terra da minha mãe, meu pai também, lá em Minas, tem uma igreja. Então, tudo isso fruto de um testemunho, né, de algo que Deus fez na minha vida, mas porque eu entendo que a evidência de que eu tive um encontro verdadeiro com Cristo é quando gera esse desejo desesperador em nós de ir nos contar essas maravilhas e que isso redunde na salvação de outras pessoas. Aí está a evidência, de fato, de que nós tivemos um encontro verdadeiro com Cristo. Amém. Poderoso, né? É exatamente isso que essa mulher sente, né? Porque ela teve um encontro genuíno com Cristo e aí não dá para ficar parado, né? Quem tem um encontro genuíno com Cristo, vou pegar o texto de Ellen White, acho que é bem legal a gente ler. Ele tá ali na lição de... Sexta-feira. É de domingo ainda, quer ver? Não, é de sexta, desculpa. Sexta-feira. É de sexta-feira. Quando eu vou ali para sexta-feira, acho que é o terceiro texto. Segundo texto. Fala assim, ó.
Essa mulher representa a atitude de uma fé na prática em Cristo. Todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como um missionário. Amém. Isso mesmo. Nossa, não é poderoso. Os Desejados das Nações, na página 146. Continua, né? Porque aquele que bebe da água viva se torna fonte de vida, e o que recebe se torna doador. A graça de Cristo no coração é uma fonte no deserto, fluindo para satisfazer a todos e fazendo com que aqueles que estão quase a perecer fiquem ansiosos para beber da água da vida. Será que a nossa vida... É fantástico, né? Jesus prometeu isso para a mulher, que se ela bebesse da água que ele desse, isso aconteceria. E o final da história, ela anunciando para todo o povo daquela cidade, mostra que naquele encontro, ela aceitou Jesus como o Senhor da vida dela. Porque ela se tornou agora uma fonte a jorrar imediatamente, na hora. Ela deixou o que estava fazendo para ser uma fonte para as outras pessoas. Né? Ela deixou aquela água daquele poço para espalhar a água da vida que já havia entrado na mente e no coração dela. E isso vai acontecer com todos aqueles, né, que beberem de Jesus. Isso é importante demais. Jesus é poderoso, né, para transformar a gente. Exato. João 7, 37, 38, né, fala exatamente assim, o próprio Jesus dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Não é pouquinho, não. As últimas conclusões que eu cheguei no estudo dessa lição é que tão milagre quanto ressuscitar um morto hoje, no meio da rua, aqui dentro da cidade de São Paulo, é o poder transformador da palavra de Deus, que aceita a palavra de Deus como sendo um objeto de salvação e modifica a sua vida. E o segundo é que o nosso testemunho deve ser tão forte e tão imponente para que, quando nós formos falar para as pessoas, o nosso testemunho não possa gritar tão alto que elas não possam ouvir a nossa voz. É isso aí, ouvir a Cristo é o mais importante, isso mesmo. Gente, eu queria dar para você aí mais um tempinho para falar, mas já estourou o tempo, infelizmente. Falei que essa história é gostosa. Falei. Na verdade, fiquei muito feliz quando apareceu o livro de João na sequência, porque é o livro dos evangelhos que mais fala ao meu coração, parece que é o que mais me chama, é o que mais dá vontade de contar as histórias, porque João conta de um jeito emocionante, contando exatamente o que ele sentiu, o que aconteceu em volta, dando detalhes, isso é muito, muito gostoso. Pastor, no início desse ano, eu preguei aí na igreja do Arariba, e eu falei sobre o evangelho de João. Oh, glória, é isso aí. É isso aí. Pode escolher. Todo o texto, pode escolher todo o texto. Pastor Sérgio, muito obrigado. Deus abençoe muito, muito sua vida, tá bom? Obrigado por ter estado aqui junto com a gente. Pastor, eu que agradeço aí o convite, viu? Muito obrigado. Vou chamar de novo, ele é o chefe da lição, ele tem que estar aqui também. Zé Barbosa, que bom que você veio também. Obrigado por aceitar o convite, obrigado por estar aqui dividindo esse momento especial. Amém, obrigado, Ivo. Valeu. Irmão Noé, além de abraço nas 3 famílias, você também vai dirigir aqui a palavra em oração, de oração, então eu queria agradecer você também, Deus te abençoe, Deus te guie, muito obrigado por ter aceito esse convite de estar aqui junto com a gente, tá bom? Amém, pastor, estamos à disposição sempre. Então vamos orar para a gente terminar. Por favor. Oremos. Senhor nosso bom Deus, Pai soberano que nos céus estás, também habita em nossos corações, nós te agradecemos, Senhor, pelo teu cuidado conosco, pela vida, pela saúde, pelos sermos chamados teus filhos, pelo dom da vida eterna que estendes a cada um de nós. E te agradecemos, ó Pai, pela essa oportunidade que tivemos de explanar aqui um pouco sobre a lição da Escola Sabatina, que essa lição que nós tivemos com a mulher samaritana possa aumentar o nosso desejo de conversão, de estar sempre na tua presença, ó Pai, que sirva de lição para as nossas vidas. Abençoe a cada família representada, a cada um dos nossos ouvintes. Perdoe também as nossas faltas, Senhor. Eu te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Bênção, graças a Deus. Obrigado. Deus abençoe vocês aí de casa. Até semana que vem. Estudem a lição, tá? Estudem a lição.